Graça e paz da parte de Deus para com cada um de vocês. Amém. Na aula desta manhã, meus irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no texto, uma passagem conhecida nossa, que é a parábola dos dois filhos, não do filho pródigo, mas dos dois filhos, que se encontra em Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, os versículos de 28 a 32. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: e que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio para vós outros no caminho de justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavras do Senhor. Aqui trata-se de uma parábola, Jesus ensinando perto do fim ali, no sentido, de em breve ele seria crucificado, já estava ali num momento de confronto com as autoridades religiosas, e então ele está ensinando essa parábola sobre os dois filhos, Então o contexto da parábola é justamente durante os últimos dias do ministério de Jesus na terra, e então ele coloca aqui esses dois pontos principais. Então, quem são os filhos? Então o primeiro são os publicanos, os pecadores e as meretrizes, e o outro filho, ou o primeiro filho, são ali os fariseus e saduceus. O Pai é o nosso Deus, então ele, dirigindo aos fariseus e saduceus, fala, vai trabalhar na vinha, ou seja, cuida do meu povo, busca, assistir o meu povo. E eles dizem: sim, Senhor, porém não vão. Por quê? Porque fariseus e saduceus passaram então a questão da religiosidade, travando muito mais o acesso do povo a Deus do que realmente levando, pastoreando e cuidando. Ao passo que quando ele fala do segundo filho, só fazendo aqui um pano de fundo, e depois nós vamos trabalhar algumas lições específicas desse texto, meu irmão e minha irmã. O segundo filho, ele diz, vai e faz o mesmo, porém ele num primeiro momento diz: não quero. Então os pecadores, os publicanos, as meretrizes, ouvindo o chamado, disse que não quero mais, e aí é o estopim de toda a transformação de Deus na nossa vida. O que aconteceu com eles? Eles se arrependeram. E no momento que a gente se arrepende, que eles se arrependeram, eles voltam para fazer o quê? A vontade de Deus. E aí então Jesus faz essa pergunta, na visão de vocês, qual dos dois então, desses filhos, fizeram a vontade de Deus? E aí, falando um pouco de pais e mães ali, com seus filhos das mais variadas e diferentes formas de tratar, é difícil quando a gente não, porque eu ainda não sou pai, mas quando o pai me pede alguma coisa para o filho não faz, ou fala que vai fazer e não faz, ou é difícil. Assim Deus, da mesma forma. Por quê? Porque não estão fazendo a vontade de Deus. Mas então Jesus questiona, e pergunta, na verdade, qual dos dois fizeram a vontade do Pai? E eles prontamente disseram o segundo. E aí então ele discorre dizendo, vós sois esse então que diz que iria e não foi. Ao passo que aqueles que fariseus e saduceus julgaram, imagina uma meretriz, um pecador, um publicano, tem até aquela passagem, que estão ambos na sinagoga, o publicano e o fariseu se levanta dizendo: agradeço a Deus porque não sou como ele. Enquanto o publicano, justamente a oração dele é: perdoa por todo o meu pecado, para que ele possa ser restaurado por Deus. E aí então ele fala: esses vos precedem. Então a importância de nós termos isso em mente.
muitas vezes estamos ouvindo a voz de Deus, dizendo que vamos e não vamos, ou falamos que não vamos no primeiro momento, mas arrependidos seguimos a Deus. Então, quais são as lições preciosas do texto nesta manhã? Em primeiro lugar, eu queria que o irmão, quem pode abrir para mim e ler Marcos 1,15? Primeira lição, eu já dei um spoiler aqui, é justamente o que? O arrependimento genuíno. Toda e qualquer transformação, meu irmão e minha irmã, na tua vida, na minha vida, na vida de uma comunidade, de uma família, na igreja, ou em qualquer outro canto, o primeiro ponto é arrependimento. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e me adorar. Então se humilhar é justamente esse arrependimento genuíno. Quem encontrou Marcos 1,15 para poder ler para nós, por gentileza? Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o primeiro ponto aqui nesse arrependimento genuíno, meu irmão e minha irmã, é justamente o que? O primeiro filho, ele embora de forma inicial, né? E aqui a gente está falando do versículo 28 mesmo, né? Chegando ao primeiro filho, disse: hoje vai trabalhar na minha? Ele respondeu: sim, Senhor. Então, o primeiro filho, por mais que ele no primeiro momento ele disse de forma positiva, acionando, dizendo que iria atender o pedido do pai, acabou não atendendo. Já o segundo diz: não vou, e quando arrependido ele vai. Ou seja, eu e você devemos ter em mente e buscar constantemente o Senhor, no primeiro ponto, em arrependimento. Muitas vezes nós nos colocamos como doutores da situação, ou melhores que os demais, e aqui é apenas uma exortação, amados, não é nenhuma bronca, no sentido de que nós devemos cuidar disso, tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pode se achar mais que alguém, ou nos colocar a mais que alguém. Paulo vai dizer em uma de suas cartas, que eu tenho que melhorar a minha memória, que eu não consigo gravar alguns textos, mas colocai-vos, né, em submissão, no sentido de menores que os outros, ou seja, nós devemos ter respeito para com os demais. Então Paulo vai dizer isso. E esse arrependimento genuíno, ele justamente faz o que? Reflete a importância do arrependimento na vida cristã. Todo e qualquer passo que eu e você dermos, meu irmão e minha irmã, primeiro ponto, arrependimento. Somos falhos, somos pecadores, precisamos de Deus nas nossas vidas, e nós só vamos encher o próximo no sentido de transbordar, de ser sal na terra, de ser luz do mundo, e ser o cristão impactante que eu e você precisamos ser na sociedade, se nós estivermos cheios de Deus, se nós estivermos preenchidos de Deus, se nós estivermos na santa presença de Deus. De outro modo, é como se nós estivéssemos rodando de tanque vazio, ou tentando chegar em algum lugar, sem ter o combustível correto ou necessário para alcançar tal feito. Já o segundo filho faz justamente o contrário. Ele diz no primeiro momento que não vai, mas ele arrependido vai. E aí passa a fazer a vontade do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa nesse ponto, ou contribuir com alguma coisa? Eu estou me lembrando aqui, Rafael, do Salmo, né, que você, né, nos lembrou nesta manhã, na ocasião da confissão de pecados, o verso 2, né, quando diz, né, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito, aí é espírito para também luz, estou para dizer o seguinte, ó, dentro de nós mesmos não há dolo. Então a ideia de dolo, vamos colar na parábola, belíssima parábola do capítulo 21 que você está usando para reflexão. Então, ou seja, nós que temos um encontro real com Deus, nós somos dirigidos em nosso interior pelo Espírito Santo. Então Deus nos dá uma tarefa, uma missão, primeiro da vida de comunhão, segundo do serviço, e de repente com uma série de coisas a gente começa a colocar outras prioridades. E aí assim, quem é bem-aventurado? Aquele em que no seu interior não sente culpa, algum tipo de pesar. Então esse está cumprindo a tarefa. Então vamos imaginar, cabe o segundo filho, e já aqueles que estão com o coração pesado é que sabe que deve fazer.
O Espírito toca no seu coração, ele se convence, ele sabe o que é certo para fazer, mas por alguma razão não está fazendo. E aí a gente lembra disso. E isso precisa colocar em nós um sentimento de que, olha, nós estamos devendo. Sim. E a condição de uma vida nova nos coloca isso. Porque se não colocar, aí a gente cai na religiosidade de pessoas que praticam religião. E que você vai encontrar exatamente no contexto. Assim, eles perguntam para Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? Né? Com que autoridade você está fazendo isso? Já, nós estamos vendo o que você está fazendo, é extraordinário, mas porém, se a gente reconhecer o que ele está fazendo, a gente tem que mudar de vida. É isso mesmo. Né? E aí ele fala assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta antes de responder essa. João Batista fazia com autoridade que vinha dos céus ou dos homens? Aí eles preocupados com a resposta. Então é impressionante como a religiosidade pode nos cegar, né? E aqui ele mostra exatamente isso. O primeiro filho é o filho religioso, né? O primeiro filho é o filho religioso. Porém, o segundo filho é o filho que a gente não dá muito crédito, né? Mas quando de fato o Espírito Santo toca, né? Sim. Ele fala, eu preciso fazer. Então, como nós somos filhos, nós não somos o primeiro filho, nós somos o segundo. Nós passamos constantemente por uma vida de arrependimento. Então, a importância da gente de fato não ter esse dolo no coração, esse sentimento de culpa de que eu estou devendo. E não é a questão do pecado, né? Ou um tipo de pecado que você costuma dizer que eu gosto muito, o pecado da omissão. Deus tem nos chamado para o ministério, tem nos chamado para o trabalho, tem nos chamado para a vocação de servir. E a gente diz, por que diz não? É exatamente isso que o pastor falou constantemente, na verdade, eu ia falar muitas vezes, mas constantemente, Deus vai trabalhando com a gente, naquilo que a gente precisa fazer, vai trazendo a memória, como o pastor falou, só que a gente vai concorrendo contra, né, priorizando a carne, e aí a palavra que eu ia falar, é lembrar da fala do pastor, a priorização de coisas que não são do reino de Deus. E aí, na sua sabedoria infinita, porque é o Criador de todas as coisas, Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, é o que? A prioridade de tudo na nossa vida, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Veja, não é a minha justiça, não é a justiça de cada um de nós, ou uma justiça filosófica, mas é a justiça de Deus. E qual que é a continuidade? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Como na devocional que eu trouxe pela manhã, que o Senhor colocou no meu coração, essa questão de que se nós fazemos a vontade de Deus, Ele sabe qual é as nossas necessidades e vai dar na medida daquilo que precisamos. E enquanto a gente dorme, se ligar com outro salmo, né? Exatamente, enquanto a gente dorme. Tem um livro que eu sempre faço menção dele, mas eu confesso aqui que eu preciso terminar de ler ele, que eu comecei e não parei. O livro é O Deus que Trabalha no Turno da Noite. E fala justamente disso. Porque quando nós estamos acordados, e acontece, não sei se com os irmãos, mas comigo aconteceu várias vezes, a gente vem no domingo à noite, à frente, e coloca os nossos pedidos de oração, as nossas bênçãos no altar do Senhor, e fala, Senhor, entrego a Ti. Mas na segunda-feira de manhã a gente pega tudo de volta e quer fazer do nosso jeito. Então, não é priorizar assim. Quando a gente entrega para o Senhor, a nossa parte, obviamente, a gente vai ter que fazer. Deus não vai fazer pela gente. Agora, o que depende de Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai fazer o impossível, vai mover o que for necessário para cooperar, porque todo o bem coopera para aqueles que amam a Deus. E todo o bem, quando o texto diz, né, em Paulo, assim, é todo o processo. Às vezes tem uma parte de vale, tem uma parte de dificuldade, tem uma parte de aprendizado, tem uma parte de nós aprendermos algo que precisamos para alcançarmos o próximo nível. Isso está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. O momento de dificuldade, às vezes da tristeza, do coração ali no secreto, no nosso quarto, também está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque está trazendo mais intimidade com o Pai. Aqui em nenhum momento nós estamos exaltando do ponto de vista a tristeza, a dificuldade, a dor, mas crendo que em Deus, tudo cooperando para o nosso bem, Ele determina, e a palavra final é dele, porque Ele está no controle de todas as coisas. É essa a confiança que eu e você devemos ter sempre no nosso Deus.
Ele está no controle de todas as coisas. Então, a prioridade, quando nós priorizamos Deus, Ele com certeza prioriza a gente. E aí a gente vai falar aqui na segunda lição desse texto, dessa pequena perícope, da obediência verdadeira. Então a parábola ela vai enfatizar o quê? Que não basta dizer sim a Deus apenas com palavras, mas obedecer, ou a obediência verdadeira exige ação. E aí eu gosto demais da carta de Tiago, porque fala da ação, da fé na prática. E aí o texto que eu coloquei aqui, Tiago 1,22, dizendo, né? Tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, muitas vezes, e a sociedade, infelizmente, irmãos, está repleta disso. Pessoas que falam, mas não fazem. Inclusive, tem até uma frase, né, que muitos falam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para mim, uma das maiores contradições no mundo é isso. É você querer ensinar alguém, mostrar um caminho a alguém, mas você está andando em outros caminhos. Guardado as devidas proporções, é como a serpente ali no Éden falando: coma desse fruto que você não vai morrer. E aí a vontade, de repente, do ser humano, que não é só ego, pelo amor de Deus, né? É o ser humano. Tem que então, se é bom, por que você não come o fruto? E com a gente conversando sobre isso no seminário, assim, quando ela tinha a oportunidade de fazer, já que ela foi o anjo que Deus precipitou na terra, ela teve a oportunidade também de fazer o mesmo, né? E não fez, ou seja, a teoria, né, na prática. Na prática, é isso. Então nós devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, e amados, eu sempre vou bater nessa tecla, não de uma forma repetitiva para cansar, mas quando a gente fala de evangelizar, quando a gente fala de impactar o mundo, não tem maior forma de impactar o mundo senão com o nosso testemunho, a nossa forma de viver, a forma como eu e você tratamos. Muitas vezes a gente se esconde: eu não sou eloquente, não tenho ali a capacidade de falar, de pregar. Mas e o testemunho? E aí eu tenho certeza que muitos que estiveram ao nosso redor foram impactados, não pelo que falamos ou deixamos de falar, como eu gosto de frisar, mas pela vida a qual vivemos. E aqui, longe de ter muito ou ter pouco, mas é o que o Rafael, aí trazendo para mim, quem convive comigo, o que o Rafael fala é realmente o que o Rafael pratica no dia a dia? O que cada um de nós falamos e fazemos é aquilo que as pessoas que estão à nossa volta enxergam de nós? E aí, como o pastor falou, né, essa religiosidade e até a questão, né, da não obediência, quando a gente fala dos religiosos, que é aquela coisa para, entre aspas, é uma frase conhecida, para inglês ver. Ou seja, é maquiagem, é uma enganação do ponto de vista que quem não convive com a gente vai ver: nossa, como ele é religioso, como ele é isso, como ele é aquilo. Só que duramente Jesus, em uma outra passagem, vai falar que os fariseus são sepulcros, caiados, ou seja, por fora estão bem, mas por dentro podres. De novo, eu e você nesta manhã, a gente tem que tomar cuidado para não chegar nisso. Não é bronca, não é uma aula, é o sentido da importância de que eu e você devemos estar atentos e vigiando, porque o inimigo é astuto, é ardiloso. Muitas vezes nós também vamos buscar com as nossas próprias mãos coisas que não são de Deus, talvez querendo acelerar algum processo, pegar algum atalho, pular algum obstáculo, a gente acaba indo por caminhos que desagradam ao Senhor. Então aqui, quando o Tiago fala que a gente tem que ser praticante da palavra, é ação, é mão na massa, é no dia a dia, é no trabalho do mês que nós vamos fazer, no final de semana que vem, se Deus assim permitir. São tantos outros trabalhos que a igreja já tocou, ajudou e fez, para que vejam a relevância, para que possam somar. E, sobretudo, para que nós possamos levar essas pessoas até Cristo Jesus. Quem vai convencer, quem vai fazer o trabalho,
é o Espírito Santo, Deus e Cristo Jesus, mas cabe a nós irmos, né? E quando a gente fala ali de Oséias, né, ceifar, no sentido que os campos já estão brancos, né? Onde estarão os trabalhadores da colheita, como o texto diz, que nós possamos ser esses trabalhadores, trazendo outras pessoas a Cristo Jesus. Então, Jesus aqui condena então os fariseus justamente porque as suas palavras tratam-se de mera hipocrisia, sem ações efetivas com relação a isso. E eu e você devemos tomar cuidado com isso. Alguém quer contribuir com esse ponto aqui? Obediência verdadeira? A gente lembra do... Gostei, a gente no domingo oferece no altar, né? Coloca dentro do ser. Na segunda-feira a gente pega de volta o controle, né? E a gente estava lembrando o texto de Saul, né? Poxa, não tem dúvida que ele sentiu o impacto da presença de Deus e tal, né? Da vocação, do chamado, né? E, ok, terminou o culto, agora deixa que eu... Exatamente. Deixa que eu flui. Então, no momento da presença de Deus, do culto, da adoração, da comunhão, a gente de fato se sente, né, impactado. Aí termina o culto, agora eu vou para a vida, né? Agora eu vou para o dia a dia. E no dia a dia, não, deixa que eu controlo. É exatamente isso. E nas ministrações do pastor, com relação a Saul, tem me aberto os olhos, né, da perspectiva de Saul para outras frentes. Porque eu sempre via com aquela questão, né, da desobediência, do desrespeito e do final de alguém que desobedece e desrespeita a Deus. Mas o outro ponto é que, e o principal, né, ele foi ungido por Deus. Ele foi, mesmo os homens escolhendo, mas Deus. E teve uma pregação sua, pastor, que fala assim, que quando ele oferece sacrifício, se não me falha a memória, antes, na verdade, Samuel estava indo para efetivar a casa dele como chefe de todo Israel. Talvez, meu irmão e minha irmã, e aí o perigo e o cuidado que nós temos que ter, talvez a gente nem soubesse de Davi se Saul tivesse se mantido no caminho certo. Só que aí veio o homem, né, a grandeza, aquela coisa de que já que eu sou o rei, né? Então está demorando demais, deixa que eu faço. E aí quando a gente pega na segunda-feira de manhã e fala, deixa que eu faço, é o princípio para desandar tudo. É o princípio para desandar tudo. Fazendo com que Saul seja lembrado, e aí fazemos das palavras do pastor, né, no domingo passado, talvez na glória a gente encontre Saul lá. Bem provável. Mas como que nós temos trabalhado o nome de Saul justamente de uma forma negativa? Ou seja, alguém que poderia entrar na história de uma forma positiva passou a fazer a história de uma forma negativa. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós possamos sempre ter esse equilíbrio e, focados na presença de Deus, não deixarmos nos amoldar ou sermos seduzidos, a palavra certa, por essas tentações das nossas emoções, dos nossos atos. E a palavra de Samuel para ele foi muito dura, porque ele usa uma expressão que a gente conhece e tem tudo a ver com a sua reflexão, porque assim, o primeiro filho e o segundo filho, o Samuel fala para ele, para o teu lugar Deus escolheu o outro, ou seja, como você não faz e eu preciso que seja feito, sim, eu estou escolhendo o outro para fazer. Então o primeiro filho, você não vai, não é? A causa não vai parar porque você não foi, eu vou levantar outros. Perfeito. E assim, a gente olha, foi só essa oportunidade que Deus deu para Saul? Não, Deus deu outras tantas oportunidades para Saul. E ele de forma repetida foi dizendo não. Ou sim, mas com não, né? Do jeito dele, né? Então, quando a gente faz as coisas da nossa própria forma, irmãos, e aqui não tenho dúvida que pelo menos uma vez na vida nós tivemos esse tipo de situação, a gente sabe que o fim não é o melhor ou o mais correto. Mas alguém que contribui, a gente já vai para a relação então entre arrependimento e graça. Não? Então, quando a gente fala, amados, dentro dessa... Vamos abrir Lucas, capítulo de número 15. Vou colocar um marcador aqui, a gente já vai para Lucas, capítulo 15. Versículos de 11 a 32. E aí sim, a parábola aqui do filho pródigo,
que a gente vai fazer justamente essa relação entre arrependimento e graça. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, esta passagem corrobora e conversa com a passagem central que estamos trabalhando, justamente porque o filho mais velho, ele é aquele primeiro filho da parábola. Estamos fazendo tudo certo. O segundo filho, ou o filho pródigo, o filho mais novo, quando perde tudo, vai desperdiçar os seus bens com meretrizes e outras coisas, e a graça de Deus nos resgatando desse arrependimento, ou o pai, de forma amorosa, recebendo esse filho novamente, o introduz no seu lar, na sua casa e da forma como deveria ser. Ele se arrependeu e voltou para fazer de acordo com a vontade do pai dele. Da mesma forma, a graça de Deus que nos alcançou, mesmo sem nós merecermos, nos restaura e nos coloca, como João 15 vai dizer, né? Nos enxerta ali na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem e fez e nos entrega. E como nós cantamos aqui pela manhã, né? Não é algo que nós possamos comprar, por mais ricos que sejamos, ou por melhor que seja a nossa intenção. Foi Deus que nos comprou. Se nós hoje nos relacionamos com Deus, foi porque Ele quis se relacionar conosco primeiro. É o sangue de Cristo vertido na cruz que sela, apaga as nossas transgressões. Ou melhor, que Deus olha para a gente, mas não vê mais o pecado do Rafael, por exemplo, mas o Rafael restaurado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus. A graça de Deus se manifesta, meu irmão e minha irmã, ao receber de volta o pecador arrependido. Aqui vemos como a oferta do perdão está disponível a todos. E aí, conversando com o texto de Oséias que lemos na devocional, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se colocar na presença do Senhor, é tempo de lançar a nossa semente
e a nossa colheita também em Cristo Jesus e no nosso Deus. Não devemos nos esmorecer. Não devemos parar. Alguém quer contribuir com esse ponto? Essa semana eu estava vendo o pastor falar e ele falou do filho pródigo, ele falou um exemplo assim, né? Que o filho, né, ele gastou tudo, estava lá em dificuldade e ele foi procurar um lugar para trabalhar, né? Para ganhar, só que ali não ganhava nada, né? E comia comida dos pobres. E daí ele pegou e falou, daí ele pensou que, como o pai falou, volta aqui, né? O pai falou, ele lembrou que lá onde, na casa dele tinha tudo isso. Então ele falou, vou voltar. Mas daí o pastor estava falando de você ajudar as pessoas, e você começa a ajudar, e a pessoa não quer mais fazer nada, ela só quer viver daquilo, né? Então ele falou, se alguém no meio do caminho tivesse dado uma cesta básica, todo meio do filho, ele jamais quis arrepender. Então, que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas tem que saber para quem, o porquê que a pessoa está naquela situação, né? Porque muitas vezes ele só quer ajuda, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada. Era sobre isso que ele estava falando. E ele falou esse pedaço, né? Ele falou, pensa bem no filho pródigo. Ele só voltou, que ele lembrou que na casa dele tem tudo e ele ficou ali sem nada. Mas se alguém tivesse dado para ele toda semana, né, o que comer, ele não ia se arrepender. Então, muitas vezes as pessoas têm que passar dificuldades, porque algo aconteceu, mas ela tem que querer mudar, né, querer buscar. Foi isso que ele disse. Eu achei assim, uma palavra, né? Eu falei, na vida material eu concordo com você. Agora na vida espiritual não. Porque na vida espiritual, por isso que todo culto a gente confessa pecado. Porque por mais que a gente seja uma nova criatura, a gente tem reincidência. Então, é a graça de Deus que nos conduz sempre. Então, assim, nós somos convertidos, então agora Deus não vai usar mais de graça porque a gente já se converteu. A gente vai cair, né? Então, todo dia a graça de Deus se renova sobre nós. Então a gente nunca vai poder dizer, olha, eu não preciso mais da graça de Deus porque eu já estou recuperado. Nunca. Então na vida material existe sim situações de pessoas que se acomodam e querem sempre viver de cesta básica. No pastorado eu já vivi isso muitas vezes, né? E aí por uma questão humanitária você sempre vai, porque você não vai deixar ninguém passar fome, sobretudo quando está no convívio da igreja, né? A gente poderia dizer, é preguiçoso, acomoda e tal. Isso é verdade. Porém, na graça, na vida espiritual, não dá para a gente fazer a mesma associação, porque senão a gente vai dizer que alguns já estão prontos e não estão. Não estão. Né? Esse texto me fala muito também, meus irmãos, com a questão de como é a nossa vida sem Deus e como é a nossa vida com Deus. Então, quando o filho pródigo se lembra de como era a casa do pai, é como era quando Deus estava presente. Como quando o pai, no caso desse texto, quando o pai estava presente, quando ele comungava das mesmas coisas e usufruía, já vou te dar a palavra, usufruía das coisas. Agora, a partir do momento que ele pega o que é dele, vai gastar com tudo que não poderia ter gastado, e aí ele se encontra num momento de necessidade, e nem a alfarroba ali dos corpos ofereciam para ele fala, opa, olha qual é a minha condição e o meu estado, e aí trazendo para os nossos dias de hoje, qual é a nossa condição e estado sem Deus, que é exatamente como o filho pródigo está ali, cuidando dos pobres. E aí, amados, quando a gente fala um pouco disso, choca, né? Uma das aulas que o pastor trouxe para a gente lá no seminário, ele trouxe algumas imagens, né? E aí o pastor falava justamente da penetração, do como falar no Evangelho, e aí tinha uma imagem de uma comunidade, uma imagem de uma família da vida, onde tem ricos, e aí confronta o rico, porque o rico vai falar, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho bens, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho dinheiro para poder... Mas mesmo assim, a condição do ser humano sem Deus, ela é de miséria. Mesmo que camuflado com bens, com um veículo do ano, casa, justiça humana, correção humana,
E foi isso que o filho pródigo vivenciou naquele momento, onde ele estava cuidando de porcos, onde ele estava querendo comer as alfarrobas e não tinha. E aí ele lembra de Deus. E aí quando Deus chama, é esse caminho, meu irmão, que não tem oferta que vai tirar a gente do caminho. Não vai ter alguém que nos dê a cesta básica, não vai ter alguém que nos desvie, ou até o inimigo pode tentar, mas a gente já está com esse arrependimento tão firme, e a gente volta de uma forma tão forte para Deus, que nada muda essa determinação dele. Pode falar, meu irmão. Então, olhando a questão do filho pródigo, se ele tivesse, né, firmado os frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele não vai deixar você caminhar na escuridão. A gente sabe que nós somos luz do mundo e sal da terra. Aonde a gente vai, a gente pisa a planta, a gente tem que fazer a diferença. A gente é escolhido, mas assim, eu vejo a questão dele, que ele poderia ter cessado a vida dele e ele não retornaria ao Pai. Então seria um prejuízo muito maior. Então Deus é tão grandioso que mesmo na sua benevolência, cuidou dele, ele passou, né, achando que a sua mente estava boa, mas uma pessoa assim, a mente está assim, achando que o mundo, tanto é que Jesus falou, eu não sou rei desse mundo. Sim. O meu mundo, né, na casa do meu pai tem várias moradas. Eu estou indo para né, fazer para meus filhos, né, aqueles que me aceitam como, né, pelo sacrifício dele na cruz. Então, assim, né, a benevolência de Deus de ter cuidado dele, ele voltado à casa, ao ponto inicial e ter feito, né? E o Pai também, né? Porque o Pai nos ama incondicionalmente, como nós somos, os nossos defeitos e as nossas qualidades, porque o Pai, ele é um todo, né? Muito bem, só que eu só acrescentaria que a gente tem que, Deus nos aceita como somos, mas a gente não pode permanecer como estamos. E por que eu estou trazendo isso e não estou rebatendo, meu irmão? É que hoje existe um evangelho de uma graça barata, de algo muito fácil, que diz, venha como está, continue como está e está tudo certo. Porque Deus é amor, e aí só vai falando dos atributos, porque sim, Deus é amor, Deus é benevolência, Deus é misericórdia, só que também Deus é justiça. Veja o que aconteceu com o próprio Saul. Né? Exatamente. Chamou, melhor é obedecer do que sacrificar. Isso aí a gente vai falar à noite, pode falar, meu irmão. É o spoiler. É o spoiler. Pode falar, meu irmão. Então, quando eu leio essa história, o que me chama muita atenção, porque pelo que parece, é a figura do filho mais velho. Que ele sente que dá inveja do irmão quando esse irmão volta, porque esse irmão recebe todo o apoio e ele se sente um pouco excluído desse momento. E ele vai conversar com o pai fala, né, mas filho, você tem tudo, né? Tudo que é meu é seu. Agora o seu irmão voltou. Então a gente concorda com esse filho mais velho, né? A gente espera aquela coisa e a gente esquece que Deus supre a gente em todos os aspectos, ele está sempre ao nosso lado. Então sempre quando eu leio a história dos dois irmãos, né? Eu sempre assim, foco na figura do filho mais velho, porque às vezes a gente se comporta assim também. A gente fica esperando. Exatamente isso. Eu não preciso pedir porque Deus já vai, Ele já sabe e vai fazer. Eu li um devocional do Tim Keller e ele falando, do que a Priscila está falando, ele falando que é o seguinte, a gente tem mania de achar que inveja é alguém querendo ter o que você tem. E aí ele me abriu a mente de tal maneira que eu nunca tinha observado um contexto que ele utilizou para dizer o seguinte, não, a inveja não é você desejar o que o outro tem. A inveja é você não querer que o outro tenha. É isso. Então assim, o irmão mais velho, eu falei, cara, você fica imaginando, o cara se converteu, porque a primeira reação do filho pródigo é, pai, eu pequei contra o céu. Se a gente não acreditar na conversão das pessoas, então para tudo. Sim. Né? Depois ela vai se ver com Deus se ela estiver mentindo. Mas não, então ele se arrepende diante de Deus e também com o pai humano e o pai espiritual. Por 2 vezes o texto repete isso, né? E aí eu já maduro na fé, ou seja, nunca cometi esse pecado, pai, nunca fiz isso.
Então ali se aloja a palavra muito bem, Priscila, a palavra inveja, ou seja, assim, sabe assim, ó, joga fora, isso não vale nada, né? Por quê? Porque a glória que ele queria apenas para si, agora tem que ser dividida, porque olha que filho maravilhoso que eu sou, pai. Exatamente. Né? Então esse irmão voltando, agora eu tenho que dividir, porque olha só, o pai perdoa, sim, mas Deus perdoa mesmo. E o que a Priscila trouxe é importante também. Eu sempre vi pelo ponto de vista, pela ótica do filho mais velho também, né? E aí a gente trabalha um pouco essa questão da contemplação, de estar na presença. O filho mais velho não estava, mesmo próximo do pai, não estava contemplando e não estava na presença do pai. Tanto é que o pai responde dizendo: tudo que é meu é teu. Como se quase dizendo: por que você não aproveitou ou não aproveita da presença e de estar junto comigo todos os dias? Mas o teu filho não, o teu irmão, o meu filho mais não estava mais e retornou. Então, quando nós deixamos de contemplar também as questões de Deus, no sentido de viver, somos muitas vezes como Marta e Maria, a gente acaba sendo Marta. Deus está comigo, eu acredito, mas a gente está correndo com tantas outras coisas, e vendo tantas outras coisas, não percebe Deus agindo. Ou mesmo a outra palavra de Jesus, que ele deixou as 99 para buscar a perdida. Exato. Como mesmo a resistência de Pedro, né? Quando viu Paulo. Sim. O que ele está fazendo aqui? O que ele vê? Então, assim, não é um dos nossos. E se não me fala a memória, é Ananias que vai buscar ele, né? Para tirar a escama dos olhos. Ananias. E aí fala assim: mas esse que nos persegue, eles que querem o nosso mal, não. Eu vou morrer lá. Mas essa transformação que Deus coloca nos nossos corações. E muitas vezes também somos como Marta, de falando: Jesus, fala para Maria me ajudar aí, ela está tranquila demais. Só que Maria estava contemplando e aproveitando aquele momento que, no caso, era face a face com Deus, fisicamente, com Cristo Jesus. Nós, eu e você, temos muito do que o pastor também traz bastante. Eu gosto de Moisés, de ver face a face, mas no sentido de uma proximidade, uma intimidade com Deus. É isso que eu e você devemos buscar, meus irmãos. Para que, encerrando aqui já este momento, nós não percamos de vista, que nós não sejamos como o filho mais velho, que questionou por que o irmão voltou e, sobretudo, por que ele foi aceito. Que não sejamos como o filho que diz sim e não vai, mas que nas nossas mentes e corações esteja a disposição e a disponibilidade. São duas coisas distintas para servir. Uma coisa é estar disposto com o coração, outra coisa é ter a disponibilidade de tempo também. Que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade e ao próximo à medida que Deus coloca os nossos corações. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? E a gente vai lembrando de tantas parábolas de Jesus, né, sobre a família, sobre os filhos, né? Aí lembra, não é a parábola, mas um episódio que a mãe vai e pede: Senhor, quando o Senhor estiver na glória, lembra dos meus 2 filhos, uma à tua direita, só isso que ela pediu. Só isso. Um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Exato. Como a gente, né, é movida por essa vaidade de aparecer, né? Veja o que é a rede social no mundo todo. Exatamente. A febre que é. Exatamente. No meu TCC eu falo sobre a comunhão, né? Eu vou entregar amanhã com a graça de Deus, está chegando no final. E eu falo sobre a comunhão, mas não a comunhão só na Santa Ceia, mas a comunhão como corpo de Cristo. E eu trabalhei 3 partes, e a terceira parte vai falar justamente desses desafios nos dias de hoje, né? E eu falo muito das redes sociais, dos cultos online, no sentido de que, ao mesmo tempo, é importante e ajuda por um lado, acaba distanciando por outro, né? E também traz essa questão, né, de... Na rede social a gente tem que estar sempre bem. Desculpa, eu estou saindo aí de fora. Na rede social a gente está sempre bem, né? E eu não canso de lembrar de um vídeo que eu vi, o menino bate foto, mais um dia na praia. Só que aí dá um zoom, ele está num parquinho, onde ele mora ali, que tem terra. Então assim, ele só pegou a parte da areia e ele simula dizendo que está numa praia, que está feliz e contente, mas na verdade a realidade dele é outra, né? E essa é um dos exercícios que nós temos que fazer. Assim, os momentos de tristeza, os momentos de luta, os momentos de dissabores, mas sempre
na presença de Deus restaurado. Pode falar, meu irmão. Eu tiro a palavra. Pode falar, Fernandão. A paz, bom dia. Esse texto que o senhor leu primeiro em Mateus, quando de fundo não seria o contexto de Israel e os gentios, porque no contexto imediato autenticar o ministério dele, né? Sim. João Batista, que fala também que não vai dar nenhum sinal. Então parece que essa palavra aqui, dentro do contexto mais próximo aqui, se refere prioritariamente mais a Israel, especificamente os fariseus, que criticavam e aceitavam o ministério de Jesus, e o filho que depois vai, aqueles que aderem a receber o evangelho, né? Porque, assim, aparentemente também a palavra do fake project também, onde Jesus fala que os primeiros serão os últimos primeiros, que fizeram até frases de Paraxá de Caminhão. Exato. Só que o contexto lá, aparentemente, parece ser o contexto mais próximo ali, do capítulo, Israel gentil, né? O ensinamento que fica. Aí levando, né, lá do prático que o senhor falou, o que Paulo fala em Romanos 11, que se Deus rejeitou até os ramos, quanto mais nós, né, somos rejeitados. Mas assim, eu acho que é legal também pensar no contexto mais próximo, para a gente poder pegar um ponto de fundo histórico ali do que verdadeiramente Jesus está discutindo naquele momento. Sim. Antes de trazer, não desfazendo o que já foi falado, né? Antes de a gente entender os ensinamentos que a gente vai tirar do texto, né? É por isso que eu comecei, né, justamente falando desse plano histórico e justamente o primeiro filho ali que disse sim, mas não foi, são os fariseus e saduceus que comandavam e dominavam a estrutura a questão da estrutura judaica, no sentido não só de religião, mas quando a gente fala de Israel Estado e religião, eles estão amalgamados, né? Então é praticamente a mesma coisa, mesmo que Israel estando sob o domínio do Império Romano, né? Mas eu trouxe esse plano de fundo, sim, que esse filho que fala sim, que é o primeiro, mas depois não vai, são esses, Israel mesmo no sentido do religioso e da estrutura religiosa. E aí o segundo filho, que o próprio texto diz e a gente traz, e nós insertamos ali, que são os publicanos, as meretrizes, os pecadores e os gentios, que num segundo momento, porque o próprio Jesus vai falar, né, numa parábola, né, que ele veio primeiro para os judeus, e aí depois a mulher fala, né, o cachorro ele se alimenta das migalhinhas que caem na mesa. Então essas migalhinhas seriam para nós, gentios, para os publicanos, para os meretrizes, para os pecadores, para aqueles que, na visão de Israel, não mereciam estar. Não, e essa é uma lógica que está o tempo todo presente, que é a lógica da dualidade. Né? Então, por exemplo, Jesus chamou 12 judeus, e daqueles 12 fez 12 apóstolos. Né? Aqueles 12 ficaram em Jerusalém. Sim. E aí, de repente, por não sair de Jerusalém, Deus chama um que era inimaginavelmente, né, chamável. Sim. Que é o Saulo, para fazer o quê? Exatamente tirar de Jerusalém, já que eles não fizeram, tira de Jerusalém o Evangelho. E lembrando disso, quem que os apóstolos escolhem? Matias. Ou seja, enquanto o homem queria Matias, Deus queria e fez Paulo justamente para ir. Então a tua visão está correta, meu irmão, é isso mesmo. A questão de trabalhar mesmo, o filho 1 é Israel e o filho 2 são os gentios ou aqueles que vão crer em Cristo Jesus na posteridade, né? Depois. Amém?